Boa noite a todos, aqui é o professor Alisson com mais uma videoaula de matemática elementar. Noite do feriado de 7 de setembro, uma madrugada agradável, boa para estudar. Então a gente está sempre colocando material nesse primeiro momento, sempre com conteúdos do ensino fundamental, conteúdos básicos e que os alunos infelizmente estão mostrando muita dificuldade. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ver um conteúdo que ele não é muito comum, tá? Exatamente porque os alunos demonstram muita dificuldade. Então, os professores de matemática, por causa disso, costumam fugir desse conteúdo, que é a nossa fração geratriz. Hoje o que a gente vai ver é fração geratriz. Para a gente começar a entender o que é uma fração geratriz, a gente tem que entender o que é uma dízima. Dízima é um número que não tem fim, como esses que eu coloquei aqui. Eles têm, no final deles tem uma reticências, exatamente para demonstrar que esses números não têm fim. Todos aqui são exemplos que eu coloquei. Então, uma dízima, ela é um número que não tem fim. Esse número que não tem fim, que a gente chama de dízima, pode ser de dois tipos. Pode ser simples e composta. Simples e composta. Vou já mostrar a diferença. Também pode ser periódica e não periódica. Vamos começar com um conceito mais simples, porque a gente precisa entender esse lance do periódica, para a gente entender como é que calcula a fração geratriz. Então aqui eu coloquei exemplos de dízimas periódicas. Por que elas são dízimas periódicas? Porque em determinado momento o número se repete e a repetição dele não acaba mais. Então você vê na primeira, 1,66666, ela tem um período. Esse período é o número 6. O número 6 se repete indefinidamente. Na segunda, o período é o 3. O período é o 3. 3, 3, 3, 3. Na outra, o período é o 8. 8, 8. Então, vou abrir aqui, acho que está dando para ver a diferença, a definição de período. Período é aquele número a partir do qual a dízima não tem mais fim. O número a partir do qual a dízima se repete infinitamente. Então, essa aqui toda vez que acontece isso, quando o número se repete indefinidamente, é uma dízima periódica. Temos também dízimas não periódicas. A mais famosa delas tem nome, é o nosso π. Observe que não tem um número que se repete indefinidamente. Tem algarismos, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Não tem aquele número constante que se repete indefinidamente. Então, o π é um número, é uma dízima não periódica. Então tá bem claro aí, dízimas periódicas, você consegue definir claramente o algarismo que se repete, mesmo que antes dele tenha um algarismo diferente, mas chega naquele ponto ali a partir do qual ele se repete, e na dízima não periódica não tem um número que se repita indefinidamente. Nós temos o π, você encontra também muitas dízimas não periódicas nas raízes, por exemplo, raiz de 40, raiz de 48, raiz de 24. Essas raízes não exatas, geralmente elas dão um número, uma dízima não periódica. Então acho que ficou bem claro aí, a diferença entre dízima periódica e não periódica. A fração geratriz a gente vai obter a partir de dízimas periódicas. Sempre a partir de dízimas periódicas. Ok? A partir do momento que nós temos dízimas periódicas, a dízima periódica pode ser de dois tipos. Pode ser simples e pode ser composta. Professor, qual é a diferença? Na dízima simples você consegue ver o número que está se repetindo. E não há outro número além dele. Pode ter 2 algarismos, pode ter 3 algarismos, 4 algarismos, mas a sequência se repete. Observe aqui, o período é 3, desculpa. O período aqui é 3, 3, 3, 3, 3. Aqui o período é 21. 21, 21, 21, 21, 21, 21. Então você tem um número que se repete, entendeu? E depois da vírgula só tem ele. Então, dízima simples, dízima periódica simples é aquela dízima que depois da vírgula só tem o período. Entendeu? Depois da vírgula só tem o período. Aqui o período é 3, aqui o período é 21, aqui o período é 286, observa. 286, 286, 286 e vai embora. Então, isso é período. Aqui 7, 7, 7, 7, depois da vírgula. Antes da vírgula, para definição, não interessa.
Então, a dízima simples, depois da vírgula, só tem o período. Isso é a definição de dízima periódica simples. Tá? Depois da vírgula, só tem o período. Tá? Na dízima periódica composta, não tem só o período. Aqui você está vendo que o período é 5. Tá? Mas antes dele tem um 3. Está depois da vírgula, observa. Ó. Então, essa dízima ela é composta. É uma dízima periódica composta. Aqui também, ó. Você tem um 9, 9, 9, mas antes você tem um 57. Né? Aqui você tem um 5, 5, 5, mas antes você tem um 3. Ó. Então, quando você, depois da vírgula, tem um número além do período, essa dízima é chamada de composta. Ok? Bom, só um pequeno parênteses. Né? Aqui eu coloquei exemplos em que você tem uma fração. Essa fração não é geratriz. Né? É uma fração que, se você dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma dízima. Né? Se você dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma dízima. Então, são frações que dão isso. Tá? O que nós vamos fazer é o contrário. É quando você tem uma dízima e chega numa fração. Né? Quando você tem uma dízima e chega numa fração, o nome é fração geratriz. Então, eu vou fazer então os dois cálculos, com a dízima simples e compostas. Os cálculos, eles são bem parecidos. Tá? São bem sutis a diferença. Tá? A diferença está aqui na dízima simples. O denominador é 9, 99, 999 e assim sucessivamente. E na composta, o denominador é 9, 90, 900, 9000 e por aí vai. É basicamente isso aí. No mais, não tem diferença. Então vamos começar aqui com essa primeira. Tá? Nós temos aqui então o 0,333. Vou colocar aqui. 0,333. Tá? Primeira pergunta, qual é o período dessa dízima? O período é 3. Tá? Então, a fração geratriz, nesse caso aqui, vai ser o período, que só tem um número, que é só o 3. E como o período é só um número, vai ficar só 9. Olha só, é regra isso aí. Professor, mas por que 9? É regra. Regra a gente não discute, a gente cumpre. Né? Então, observe que o período é só 3. Então, o período é o numerador. E o denominador é a regra, 9. Se você puder simplificar, tem que simplificar. Então aqui eu vou simplificar por 3. Então vai ficar 1/3. Então, a fração geratriz de 0,3366 é 1/3. Ficou claro então, gente? Então, ó, na dízima periódica simples, tá? É o período dividido pelo 9 de quantos números for o período. Aqui só tem o período de um algarismo, 3. Então é só 9. Simplifiquei por 3, 1/3. Vamos pegar o segundo aqui. Né? O segundo nós temos 0,21, 21, 21, 21. Vamos lá então. 21. Tá? Período. Mesma pergunta que a gente começa sempre. Né? Qual é o período dela? O período é 21. Tá? O período é 21. Você está vendo que o 21 está se repetindo. Então aqui em cima o período era só um algarismo, 3. Agora o período são 2 algarismos, 21. Né? O período é 21. Como o período são 2 algarismos, tá? Você vai colocar um 9 e outro 9. 99. Veja que na primeira eu coloquei só um 9, porque o período era só um número. Como o período agora são 2 números, 2 9. Tá? Isso aqui dá para dividir por 3. Dá para simplificar por 3. Então, se der para simplificar, a gente tem que simplificar. 21 por 3 dá 7. Tá? E 99 por 3 dá 33. Aí não dá mais para simplificar. Essa é a resposta. Então, a fração geratriz daquele número é 7 sobre 33. Assim como a fração geratriz daquele número é 1/3. A resposta na primeira é 1/3. Na segunda, 7 sobre 33. Tá? Então, ó, tá bem clara a diferença, né? Um algarismo como período, 9. 2 algarismos como período, 2 9. E se tivesse o terceiro, como agora, né? Ó, vamos fazer agora esse aqui. Né? Observe que o período são 3 algarismos. Né? Vamos lá, então. Nós temos, então, 0,286, 286, 286, e aí vai. Né? Então, observe que o período agora é 286, né? Ó. O
período agora é 286, ó. Então, ele vai ser o nosso numerador. O denominador, como o 286 tem 3 algarismos, 3 número 9. Tá? Isso aqui não dá para dividir, não dá para simplificar, né? Então essa aqui é a resposta. A fração geratriz desse número aqui é essa fração. Não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, não dá por 5. Então essa aqui não dá para simplificar, essa aqui é a resposta. Então, na dízima periódica simples, é isso aí. Tá? É o período dividido por 9 e quantos 9 tiver nos algarismos. Tá? Isso é a dízima periódica simples. Vamos então agora para a dízima periódica composta. Tá? Vamos lá. O nosso exemplo agora, o nosso primeiro, é esse aqui. Aliás, desculpa, faltou aqui o 2.7, né? Vamos lá. Desculpa, pulei uma. Então nós temos agora 2.7. Tá? Bom, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas dá para fazer. Vamos lá. Período. O período dela é o 7. Só tem um algarismo, né? Então, 7, e como é só um algarismo, só um 9. Mas você tem um 2 aqui na frente, ó. Então você tem que somar com o 2. Esse 2 aqui, ó. Tá? Esse 2 aqui. Isso aqui já ensinei como é que faz. Deixa eu colocar direitinho aqui. Você tem que fazer um MMC, né? Então, ó, eu tive que pegar a fração inicial, que é 7 sobre 9, e somar com o 2. Nas outras, todas eram 0, ó. 0, 0, 0. Então não precisou fazer isso. Como agora o 2 é um algarismo válido, você tem que fazer isso. Então, MMC entre 1 e 9 é 9. Ó. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 2, 18. Mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 7, 7. Então a resposta vai dar 25 sobre 9. Tá vendo aí? Essa é a resposta. 25 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima aqui, ó. Tá, gente? Então agora mudou porque você tem um número válido antes da vírgula. Então esse número tem que ser somado com a fração. Ó. Né? Deixa eu botar aberto aqui. Então tá vendo só a diferença, ó? Tá? Então isso é uma fração, são frações geratrizes de dízimas simples, dízimas periódicas simples. Tá? Vou deixar aberto aqui caso você queira copiar. Ok? Eu vou dar uma apagada aqui no quadro para a gente fazer agora as dízimas compostas, né? Vai faltar uma, agora não vai dar espaço. Então apago o quadro, vou começar tudo de novo. Vamos então agora calcular as dízimas periódicas compostas. É um pouco diferente, mas não é nenhum absurdo, tá? Vamos lá então. A primeira que nós temos aqui é essa, 0,35555. Tá? Então nós temos aí, ó, o período dela é 5, né? O período é 5 porque 5 é um número que se repete. Só que antes do 5 tem o 3. Então como é que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Tá aqui o traço da fração, né? E em cima você vai fazer esse número aqui junto com ele. Vou botar uma chave para vocês entenderem. Esse aqui é o número que vai ficar. 0,35. Só que 0,35 você não precisa colocar, tá? Então, como o 0 aqui não tem valor, você põe só o 35. Então, eu vou colocar aqui o 35. Se tivesse um outro número diferente de 0, você teria que colocar. Digamos que tivesse aqui o 2, por exemplo. Você colocaria 235, tá? Então, você colocaria os números que não são período, tá? Junto com o número que é o período. Ficaria assim, ó. Aqui eu não botei porque o 0 não tem valor, tá? Só que você vai subtrair isso aí dos algarismos que não são período. E nós só temos, nesse caso, um algarismo que não é período, que é o 3. Tá? Repito, né? Se tivesse um outro número aqui diferente de 0, você ia colocar aqui também, junto com o 3. Tá? Acho que até eu botei um exemplo ali, botei. Daqui a pouco eu vou fazer para vocês verem a diferença. Então, ó, fica esse número aqui, no caso aqui é o 0, não tem valor, tá? Então só 35, menos esse número aqui, que é o 3. Ó, fica assim. Dividido por quanto?
Quantos números diferentes eu tenho além do 5? Então, ó, o 5, que é o período, vale um 9. Tá, ó, por causa do 5 eu vou botar um 9. Mas além do 5 tem o 3. Ó. Então, e só tem o 3. Então, ó, não vai botar outro 9, vai botar 90. Tá? Lembra que eu falei uns minutos atrás. Na periódica simples é 99999. Na composta é 90000. Entendeu? Então, como eu tenho um algarismo só um algarismo diferente do período, vai só um 0. Ok? E aí, agora é só fazer conta. 35 menos 3 dá 32, dividido por 90. Isso aqui você pode simplificar por 2, né? Por 3 não dá. Acho que por 4 também dá. Vamos tentar por 4. Se não me falha a memória, dá por 4. Então 32 por 4 dá 8. Né? E 90 por 4 dá... Não, por 4 não dá. Dá só por 2. Vamos então corrigir. Por 2 dá 32 por 2 dá 16. 90 por 2 dá 45. Né, ó. 16 sobre 45. Né? Não dá por 4, não dá por 2. Não dá, é isso aí. Então essa aí é a resposta. Né? Se você quiser saber se deu certo, é só você dividir o numerador pelo denominador. Tem que dar isso aqui, ó. Eu estou sem calculadora agora, né? Senão faria. Mas a resposta é essa. Tá? Bom, vamos agora para o segundo. Que é 0,57999, né? Deixa eu colocar aqui então. 0,57999. Né? Bom, o período agora é 9. Né? Então a gente coloca aqui o traço, né? O período é 9. Como o período é 9, tá? Eu já posso colocar um 9 aqui, ó. Tá? Esse 9 é equivalente ao período. Eu não estou botando 9 aqui porque é 9 não, tá, gente? Cuidado. Tá? Estou botando 9 porque o período é só um algarismo. Então vai no 9. Tá? Bom, aí você, de novo, né? Você pega todos os algarismos da esquerda para a direita até chegar no período. Pega todos os algarismos da esquerda para a direita até chegar no período. Né? Então vai ficar 500, não, o zero não tem valor, né? 579. Né? Repito, né? Se fosse outro número diferente de zero, teria que colocar esse número também. Então eu vou botar só o 579. Isso aí menos os algarismos que não são período. Aqui só tinha um algarismo que não era período, o 3. Aqui nós temos dois algarismos que não é período, que é o 57. Né, ó? Então você põe aqui 57. 57. Então aqui vai ficar 22 sobre 522. Ah, tá. Calma. E aqui nós temos, como nós temos dois números, dois algarismos, então a gente faz 2 zeros. Aí me esquecendo disso aqui, né? Ó. Então, colocamos todos os algarismos até o período. Como o zero não tem valor, então fica só 579. Subtraímos dos algarismos que não são período, no caso só 57, e dividido por quanto? Por 9, porque o período é só um algarismo, e dois zeros, um zero para o 5 e um zero para o 7, por isso fica 900. 579 menos 57, 522. 522 dividido por 900. Tá? Isso aqui também você pode dividir, né? Dá para dividir por 2. Então vai ficar 261. Né? 261 dividido por 450. Acho que é isso. Isso, 261. E aí 261 por 450 não dá para dividir. Né? Então você pode deixar assim. Ó. Não dá para simplificar mais. Então tá aí, gente. Ó. Eu já fiz duas, né? Diferença da primeira para a segunda. Vamos para a terceira. A terceira é essa aqui, ó. Né? Observe que agora, deixa eu botar ela aqui. 3, tá? Aí, ó. Agora nós temos um número válido antes da vírgula. Né? Vamos lá. A regra qual é? Você pega todos os números até o período é 5, né? Então, ó, 335
tá? 335 menos os números que não são período. 3. Então, ó. 3. Dividido por quanto? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Só um. Dá 90, né? 9 por causa do 5 e 0 por causa do 3. Esse 3 aqui ele não conta nesse cálculo, né? Então aqui vai ficar 335 com 30 vai ficar 302. 302 dividido por 90. Tá? Então aqui vai ficar, dá para por 2, né? Vai ficar 151 dividido por 45. Também não dá mais para simplificar. Ok? Então observe que agora eu tinha um número antes da vírgula, 3. Então vai ficar 335. Ó. Eu até botei a chave ali para vocês verem onde é que vem. Menos os números que não são período. No caso aqui é o 33. Né? E 90 por quê? O 9. Esse 9 veio do 5, porque o 5 é só, o período é só um algarismo. E tem um número só, que não é período, que é o 3. Então fica 151 sobre 45. Aí. Tá? Então, gente, é isso aí. É uma dízima periódica. É uma maneira de você, a partir de uma dízima simples, uma dízima periódica, simples ou composta, você chegar numa fração. Fração geratriz. Tá? Espero ter ajudado a todos, tá? Com a revisão. Vamos lá estudar, porque o governo não quer que vocês estudem, né? Aqui, aliás, já ia me esquecendo, deixei aqui um exercício para vocês. Ó. Vou botar ele aqui. Eu vou colocar, baixando devagar, né? Quem quiser dar pausa e copiar. E na descrição do vídeo, amanhã, eu coloco a resposta dessas questões aí. Tá? Quem quiser estudar, aí. Ok, gente? Espero ter ajudado a todos. Né? Uma boa madrugada, uma boa noite de sono. Vamos estudar, gente, que o tempo urge. Tá? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.